Olá, bem-vindos de volta à Complexidade, aula 21. Então, hoje, o plano hoje, nessa aula e na próxima, é começar fazer a parte de texto como dados, text as data. Toda a ideia de buscar outra fonte de dados bem diferente. Deixa eu botar aqui. Eu tenho um exercício que eu vou sugerir a gente fazer na próxima aula, mas deixa eu motivar isso aqui primeiro. Então, eu chamei essa parte de text as data, né? Texto como dados. Isso se refere mais à metodologia do que complexidade em si, mas deixa eu motivar isso aqui. Isso aqui, para quem tiver interesse no Complexity Podcast, tem esse podcast que eles têm lá do Santa Fe, que é muito bom. Eu gosto muito do apresentador, ele fica tentando, bem meta complexidade, ele fica tentando ligar o que os convidados estão falando com o que outros convidados falaram antes. Então, ele justamente cria uma rede assim de argumentos. E aí tem esse cara aqui, dessa semana, eu não conhecia ele, da Universidade de Yale, e achei ele muito bom. E a ideia dele é de... Isso aí, epistases. Epistases é conexões entre genes, né? Justamente conexões. E aí tem uma hora que ele fala, logo no começo, ele fala assim, ó, que um dos problemas que tem em ciência em geral, mas inclusive em complexidade, é que a gente só estuda o que a gente pode digitar, o que a gente tem dados, né? A gente economia é muito assim, a gente é fortemente assim. Aliás, hoje as escolhas de áreas de pesquisa são onde tem dados, mas onde tem uma variação exógena, né? Você não começa da pergunta, você começa de onde tem essa variação exógena e os dados. E aqui está falando, ó, just because you can't study it, don't mean it's not the thing that's driving the system. Né? Que a gente tem esse viés de que a gente só estuda o que a gente pode digitalizar. Né? E que essa parte é importante, mas muitas vezes o que você não consegue digitalizar, o que você não tem os dados, é o que é importante, é crucial, é o que está dirigindo o sistema. Por que eu estou falando isso? É porque, em parte, é isso que texto como dados permite, onde a gente tende a se limitar a números, né? A números e coisas quantificáveis em formas de números, não porque a gente acha que é só lá essas variáveis que são interessantes, mas porque essas são as variáveis que a gente tem, que a gente consegue fazer regressões, que a gente consegue fazer tabelas e gráficos. E é muito da ideia de text as data, está tendo uma revolução já há algum tempo, mas está pegando cada vez mais, que a gente pode usar textos. E isso abre a porta para uma quantidade imensa de informação que a gente não tinha acesso. Então, o que eu quero fazer nessa aula e na próxima é ver um pouco isso e ver alguns exemplos, especialmente. Deixa eu admitir aqui. Ver especialmente exemplos de como é que a gente pode usar texto como dados, abrir essa quantidade de informação que estava escondida. É impressionante a quantidade de projetos que tem de digitalização de dados históricos e dados... Você vai ver uma variedade muito grande de coisas. Você pensa assim, livros. Sim, tem a Google Books está fazendo um esforço de digitar tudo que foi escrito em forma de livros. Mas tem jornais, a gente vai ver um exemplo com jornais, a gente vai ver um exemplo com diários. Eu tenho uma pesquisa que eu estou vendo que é a ideia de usar biografias, mas tem um outro
que eu não gosto, de blurbs, sabe? Blurbs, quando alguém escreve um livro, na capa de trás do livro eles convidam as 3 ou 4 pessoas famosas para em 2 ou 3 frases falar alguma coisa. Tem um projeto que usou blurbs, atas de Banco Central, onde se escreveu na humanidade. Tem um texto que eu recomendei para vocês lerem das reuniões pós-Revolução Francesa, aquelas reuniões onde as pessoas se encontravam, journals acadêmicos. Então, tem toda essa quantidade de informação que não é que ela não era usada, mas ela era usada de maneira qualitativa, de alguém lendo e fazendo pesquisa, que é ótimo e não vai morrer, vai precisar cada vez mais desse tipo de pesquisa, mas o que texto como dados permite é ter acesso a toda essa gama de informações de uma maneira diferente, complementar ao jeito anterior que havia de simplesmente ler. Então, só voltando, daí eu recomendo, quem tem interesse, quem tem tempo, ouça esse podcast aqui. Esse cara é muito bom, ele além da pesquisa dele, ele tem um negócio de como comunicar ciência, como comunicar complexidade, e ele é muito bom nisso de passar o entusiasmo para a complexidade. Então, tá. Então, aí o que eu quero fazer um exercício. Eu não sei se isso aqui vai funcionar, mas com essa turma talvez funcione. No Google Drive, o que é que eu botei isso aqui? No Google Drive tem um monte de textos que, ao longo do tempo, toda vez que eu encontrava um texto que usava essa metodologia e tinha alguma coisa diretamente a ver com economia, de preferência, mas às vezes não é diretamente, mas que mostrava os métodos, eu botei aqui. Então, tem um bocado de coisa. E o exercício que eu quero fazer é o seguinte: o que eu quero fazer ênfase nessa aula, vou mostrar uns 3, 4 exemplos, ainda tem uma ideia de pesquisa, mas eu não quero só mostrar, assim, assim, mostrar um monte de estudo, resumir, fazer tipo uma resenha um em cima do outro. Eu quero salientar a natureza desse tipo de pesquisa. E eu estou me baseando muito, eu tenho um cara, o Simon Dedeo, muitos dos trabalhos que eu estou usando, apresentações que ele fez. Ele tem esse cara aqui, Simon Dedeo e David Kinney, eles têm um curso que eles lançaram na Santa Fé recentemente, que chama Foundations and Applications of Humanity Analytics. Então, que quer dizer isso aqui? Quem é o alvo disso aqui? É Humanities. Humanities é humanas, pessoal de humanas. Isso nos Estados Unidos, então, humanas seria de inglês, filosofia. Eu acho que não é nem sociologia e antropologia, Humanities. Embora talvez sejam meio parecidos. Humanities é essas outras áreas. E a ideia é um curso para eles, que para eles seria muito útil, né? A fonte de estudo deles é muito menos numérica, é muito mais de textos. Então, tem lá, esse curso você pode fazer, e tem os vídeos, mas está disponível no YouTube. Eu já vi vários deles, e eu vou justamente pegar alguns dos exemplos que ele deu, mas a ênfase, eu notei, ouvindo isso aqui, que a ênfase não é tanto, assim, não é no método. E ele fala, inclusive, assim, muitas vezes, olha, você não vai saber esses métodos, vai ser difícil aprender esses métodos muito rápido, ótimo, se puder, ótimo, mas isso é o de menos, essa não é a parte difícil. A parte de programação, isso hoje em dia, a ciência é muito com colaborações, tem gente que sabe fazer isso, você se associa, você até paga para alguém fazer essa parte. A parte mais importante é a parte de ter a ideia e do que procurar. E realmente essa é a parte principal. Então, à medida que eu for apresentando os exemplos, eu vou meio que salientar assim essa abordagem assim, de o que você tem que ter. Você tem que ter um research question, a ênfase é isso. Qual é a pergunta? Você achou um acervo imenso.
né? Então, às vezes, o ponto de partida seu é isso. Você achou um acervo imenso que ninguém tinha acesso. Vou dar até um exemplo, bem no final da aula, que eu achei ontem. Mas o que você vai fazer com esse acervo? Né? Qual que é a pergunta? E você vai ver que a pergunta, muitas vezes, ela não é óbvia. Os exemplos que eu vou dar do Simon Dedel, assim, mostra bem a criatividade de achar uma pergunta, né, do que fazer. Aí você tem o acervo, isso é importante. E aí a terceira parte é operacionalização. O que você vai fazer com o acervo para responder aquela pergunta? E, geralmente, essa parte que a gente... Eu antes tinha essa atitude no começo, puxa, isso aqui é mágica. A computação, o computador faz alguma coisa mágica acontece no computador e ele cospe os resultados prontos para mim. E o que eu vou salientar é que essa parte, pelo contrário, não é mágica, inclusive é incrivelmente simples. A maioria dessas técnicas de Natural Language Programming são incrivelmente simples. Tem algumas coisas que não são. Essa semana eu tenho visto no Twitter, surgiu muito o negócio de DALL-E, não sei se já viram, DALL-E, que você fala 6 palavras e aí a inteligência artificial vai e dá um desenho que descreve essas 6 palavras. E é impressionante as coisas que saem. E tem aquele GPT-3 que também você diz uma coisa e ele escreve um texto e você não consegue dizer que não foi um ser humano que escreveu. Esse tipo de coisa existe e está caminhando muito. Mas a maioria dessas pesquisas não são isso. São coisas muito mais de contar palavras, achar co-ocorrências de palavras, ou distribuição de tópicos, que acaba uma coisa, parece meio mirabolante quando você vê, mas é muito simples. É quase que essas nuvens de palavras transformadas em distribuição. Espera aí, aqui está dizendo que minha internet está ruim. Deixa eu mudar meu canal aqui. Não, tá, vou deixar aqui. Bom, se estiver ruim, daí vocês me avisam. Então, tá. Então, qual que é o exercício que eu pensei para a próxima aula? O exercício é o seguinte. Então, tem esses testes. Deixa eu ir lá no Google Drive. Olha o que eu fiz aqui. Porque eu fiquei pensando assim, na próxima aula eu vou dar 10 exemplos diferentes desses textos, aí todo mundo vai ter uma ideia do tipo de pesquisa que dá para fazer. Mas muito melhor do que isso, fazer o seguinte. Está aqui o Google Drive. Aí eu botei um arquivo aqui, texto como dados, e para pressionar um pouco, eu botei os seus nomes na planilha. Eu peguei os nomes que estavam lá nos meus contatos, da lista de contatos. Então, talvez esteja faltando alguém, e talvez tenha gente que não está acompanhando o curso. Mas qual que é a ideia? Vocês vão escolher... Isso aqui é um negócio assim, muito, muito rápido. Para quem puder fazer, isso aqui não vale nota nem nada, eu sei que é em cima. Fernando, tá dando uma travada. Tá bom. Peraí, deixa eu mudar então a internet de novo. Meu outro... Tá aqui. Tá, vou tentar com esse canal aqui, vamos ver se melhora. Melhorou bastante já. Então tá, então tem aquela... Tem esse arquivo aqui, e a ideia é, quem puder fazer isso, talvez nem dá tempo para todo mundo fazer, mas quem puder, seria bom ter alguns, escolhe um texto aqui, e aí você talvez não vai nem ler o texto inteiro. Você vai chegar e responder essas perguntas. Eu vou escrever isso, mas as perguntas são: qual é a pergunta, qual que é o research question? E vocês vão ver que nos exemplos que eu vou dar, qual que é o research question? Qual é o arquivo de dados? Qual é a operacionalização? Quer dizer, o que você vai fazer com esses dados?
que eles fizeram no texto? Qual é o resultado frio? O Dedel tem esse negócio de resultado frio e resultado quente. O resultado frio é o que sai da máquina. Sai todos os dados transformados em alguma estatística, mas chama de frio, porque geralmente não é interessante. Mas aí qual que é o resultado quente? Como é que você mostra, como é que eles mostram aquilo para tornar interessante, para responder a pergunta e qual que é o resultado. Então, eu vou botar essas coisas, depois eu não botei ainda, esses 5 pontos, mas a ideia é que seria muito rápido, você faria uma apresentação de 5 minutos respondendo essas coisas. Então, quer ver? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Vamos pegar, aqui está um paper, talvez alguém aqui perto. Esse aqui é da Oriana Bandiera, né, uma italiana da London School of Economics. Ela pegou diários, então o arquivo, diários de CEOs de empresa, de presidentes de empresa. Não sei como é que ela conseguiu isso. E ela vai fazer... A pergunta dela é... O que... Tem que me lembrar aqui que era aqui... Bom, a pergunta é... Se me lembra, como é que eu posso classificar os presidentes de empresa? Tem características deles? Tem os caras mais atuantes, os mais inteligentes, os mais amigáveis? Como é que eu vou classificar? Aí ela fez um procedimento, que eu não me lembro qual é, e conseguiu, e o resultado dela é que ela classifica em 2 tipos de presidente de empresa. Tem os presidentes que resolvem problemas externos, eles negociam com outras empresas, e essa que é a grande força deles, e tem os que resolvem problemas internos. Basicamente, eu apresentei o paper assim, claro, podia ter um pouquinho mais de detalhes, como é que ela fez, se tiver um gráfico, uma tabela, ou uma regressão, uma coisa que mostra, mas a apresentação é basicamente isso. Então, você vê, se a gente tiver umas 4 dessas apresentações, ou 5 dessas apresentações, a gente teria uma visão da flexibilidade do método e a diferença em tipos de perguntas que se faz. Vamos ver outro exemplo aqui. Quer ver? Tem aqui um... Esse aqui é um que eu tinha mostrado para a Débora, acho que a Débora talvez tivesse interesse. Aqui é um caso de law, eles pegam casos de law, casos do judiciário inglês antes de 1765, e eles vão classificar em 3 tipos de casos: propriedade, procedimentos e contratos. É isso, você vê aquele monte de dados, um acervo imenso, e o que você está pegando dele é uma coisa relativamente pequena. Né? No anterior, está classificando em 2 tipos de presidentes, aqui está classificando em 3 contratos, e aí tira uma conclusão disso. Daí, no final, eles têm uma conclusão de que contratos evoluiu muito antes de alguma coisa assim. Vou pegar só mais um exemplo, meio que aleatório aqui. Tem aqui um que eu mostrei algum tempo atrás sobre... Bom, não, eu acho que eu mostrei esse aqui também. Eles pegam jornais... Isso aqui está da NBR esse ano, né? Eles pegam jornais lá da década de 20, 30, eu acho, no começo do século 20, talvez até século 19, e eles estão pegando medidas de boll weevil. Boll weevil é a vassoura da bruxa do algodão nos Estados Unidos. Então, para ter uma ideia da incidência, o que eu me lembro é o seguinte, que os agrônomos, eles fizeram os mapas deles da incidência da onde tinha incidência dessa peste. Mas aqui a ideia, eles faziam mandando agrônomos lá para visitar. Aqui vamos olhar quando que aparecia no jornal, qualquer menção. Então, a técnica deve ser muito simples. Você está arquivos de jornais de áreas agrícolas do sul dos Estados Unidos e você está procurando a palavra boll weevil e talvez algumas outras correlacionadas com elas. Só isso, está contando palavras. É isso que eu quero dizer com que não é mágica essa coisa, não é assim um procedimento de inteligência artificial, singularidade, o ser humano não consegue entender o que está acontecendo. É muito simples, mas você está usando e se está derivando conclusões importantes e interessantes. Então,
Então, é essa a ideia. Vamos ver se funciona. Não vai ser a aula inteira, eu vou ter outros temas que eu quero fazer, mas aí eu botei isso aqui para daí vocês já podem, quem for fazer, daí põe aqui para não ter duas pessoas botando o mesmo paper. E mais, não precisa ser esses papers que estão aqui, qualquer outro paper que você pensar vale. Se você já conhece algum trabalho tem bastante coisa aqui. Então tá. Deixa eu voltar aqui. Então é isso. Deixa eu só mencionar isso aqui. Esse paper eu tinha indicado para vocês. É um paper no Journal of Economic Literature, 2019, então recente. Isso é muito citado em economia. Journal of Economic Literature é isso, né? Quando tem alguém para resumir uma área emergindo, uma área já assentada. Então, é muito citado. Agora, esse paper é difícil de ler. Ele tem toda a parte técnica. Se você tem interesse nessa área, vale a pena ler isso para saber o que existe lá. Mas ele tem uma área sobre aplicações, sobre isso que eu quero fazer na aula, bem mostrar aonde em economia as pessoas usaram essas técnicas, que tipo de aplicações. Então, uma outra opção para você, fora aquelas que eu coloquei lá, é ir lá na seção 4 desse paper e às vezes, usar uma das aplicações que ele colocou lá. Né? Deve ter escolhido algumas que tiveram impacto em economia ou que mostram o potencial para a economia desses métodos. Acho que é a seção 4 nesse trabalho. Tá. Bom, aí, outra coisa que eu não vou fazer hoje, eu não vou falar de teoria de informação, mas eu dei para vocês esse texto aqui, do Simon Dedeu, Information Theory for Intelligent People. Esse tem aquele negócio assim de... Nos Estados Unidos vende aquela série de book for dummies, né? Trocar pneu for dummies, Information Theory for dummies, para alguém que não sabe nada aprender. Isso aqui é Information Theory for Intelligent People. Então, alguém que não sabe nada sobre teoria da informação, mas já tem alguma base. Então, isso aqui é muito importante. Teoria da informação é extremamente importante para a complexidade. E eu vou falar um pouco sobre isso na aula que vem, teoria da informação, e a fórmula de entropia, e hoje mesmo a gente vai ver um pouquinho, mas isso aqui é só uma recomendação. Esse livro é sobre isso. Esse livro do James Gleick é o cara que escreveu Caos. Ele tem o livro Caos, é muito bom. Ele tem um livro... Eu não tenho sobre complexidade, não é dele, não. Mas é um desses livros de ciência para audiência maior, e é muito bom. É muito bom, é um bom jeito de... É uma apresentação à teoria da informação. É muito sobre esse indivíduo aqui, o Claude Shannon. Então, Claude Shannon é o cara que escreveu esse paper aqui, é considerado um dos 10 papers mais importantes da história de matemática. Paper relativamente curto. Tem um jeito de medir informação. Como é que a gente mede informação? De certa forma, esse é o nosso tema hoje, né? Medir informação em qualquer coisa, em qualquer sinal de dados, de fumaça, de barulho, de música, de frequência, tudo isso transmite informação, e como é que a gente mede? E quando eu falo informação, não é conteúdo, é quantidade de informação. Então, essa que é a fórmula de entropia, captura essa medida. Na próxima aula a gente vai ver um pouco isso. Esse trabalho do Dedeu explica um pouco isso, mas a gente não vai ver hoje. Hoje vamos ver exemplos de aplicações. Então, tá. Então, daí eu já mencionei isso. Essa série vale a pena ver. Você pode fazer o curso pagando, acho que vai ser em julho agora desse ano. Vai ser quase que uma semana inteira, mas tem fees, mas aí você participa, tem projetos que você tem que fazer, e é uma boa introdução. Ele é para humanities, como eu falei, a ideia, mas talvez essa é um jeito mais fácil de entender primeiro, para humanities, depois fazendo cursos mais avançados. A Santa Fé tem
uns tutoriais sobre teoria da informação. Esqueci o nome do... É um cara meio maluco que apresenta um tutorial relativamente curto e é bem mais avançado, é matemática, essencialmente, teoria da informação e matemática. Então, tem esse curso, mas como eu falei, ele tá disponível, você pode ver, eu vou inclusive usar os slides de algumas apresentações dele, e depois outras. Então, isso aqui é uma coisa que vale a pena. Algumas são desse Simon Dedel. Esse é um cara interessante, eu fiz um curso com ele na Universidade de Indiana, agora ele está em Carnegie Mellon, e é um cara bem... ele é um físico originalmente, mas agora ele é do Santa Fé também, e trabalha muito com essa área. Ele é muito bom de criatividade de perguntas, né? Que perguntas você pode fazer. Então, deixa eu dar o primeiro exemplo. Então, a ideia, eu vou dar assim, uns 3 exemplos que eles dão nesse curso. O curso não é só ele que dá, tem outras pessoas, tem uma parte aqui de feminismo. Como é que chama? Acho que eu não botei todos aqui, mas tem aqui, Feminist Data Science. What is Feminist Data Science? Pandemic, tem gente diferente apresentando, mas os que eu peguei são os deles. Então, eu resolvi começar com um exemplo onde eu quero salientar aquela abordagem que eu falei. Eu quero salientar aqui o quão não mágico que é a parte computacional. Que a parte computacional não é a parte importante. A parte importante é a pergunta. Então, você vê que ele põe uma ênfase muito grande aqui no What is the research question? Essa é a primeira pergunta. Você vai fazer uma pesquisa, qual é a pergunta? O que você está querendo responder? Né? E isso vai envolver achar padrões nos dados, e aí você tem que operacionalizar. De alguma forma vai operacionalizar. O que você vai extrair dos dados? Como é que você vai pegar esses padrões? Como é que você vai tratar eles? Como é que você vai mostrar eles de uma forma que você possa interpretar? How to visualize and interpret them. Então, o caso aqui, a pergunta principal dele aqui é essa aqui. O research question é essa aqui. How do people link the concepts of capitalism and democracy? Assim, pergunta, ele tem, inclusive, um dos vídeos deles é sobre como você faz um research question. Uma coisa que muita gente tem muita dificuldade. Em teses e dissertação, eu vejo que aqui no Brasil a gente exige, tem que ter objetivo geral e tem que ter objetivos específicos. E muitas vezes eu não acho que ajuda muito. Eu estou lendo a tese e eu vejo a pergunta, mas ela não me diz nada, ela não... É muito bom, é muito importante você dizer qual é o objetivo, e ele fala assim, tem que ser em menos de 25 palavras. Tem que dizer em menos de 25 palavras qual é o objetivo geral. Então, aqui, o research question, nesse caso aqui, como é que as pessoas usam juntos capitalismo e democracia? Então, isso pode ser do ponto de vista de ciência política, cultura, mas a pergunta básica é essa. Qual que é o acervo? Né? Ele chama isso lá de archive loss. Esse é um pouco que nem economistas tem esse negócio que a gente tem uma luxúria por research questions, por loterias. Fala loteria, todo economista fica louco para saber onde é que está a loteria, porque a variação exógena eu posso fazer uma inferência causal. Nessa literatura é um arquivo. Você descobriu o que ele vai usar e quanto maior, melhor, né? Aqui, tamanho é documento de arquivos. Geralmente impressiona mais as pessoas quando o arquivo é grande. Então, ele vai usar 3 jornais diferentes, um na Inglaterra, um nos Estados Unidos, outro na Holanda, desde 1800. Você vê. Então, isso está digitalizado. Né? Tem que ser digitalizado para a gente usar. Aí, o que ele vai fazer? Então, o research question é aquele. E como é que ele vai operacionalizar? É aqui que está, a research question é parte da criatividade, mas operacionalização. Como é que eu vou fazer? E esse exemplo é o exemplo mais simples que você já podia pensar. É tão simples que algumas pessoas vão descontar, vão dizer, isso não vale nada. Essa pesquisa não vale nada, porque é tão simples.
Eles vão simplesmente fazer a seguinte premissa, que o número de vezes que aparecer mencionado democracia, eu vou contar quantos artigos, de todos os artigos nesse período inteiro, nesse jornal, quantos artigos usaram a palavra democracia, quantos artigos usaram a palavra capitalismo. Mas a pergunta não é essa, a pergunta é como é que se junta, como que as pessoas, ao longo do tempo, juntavam esses dois conceitos. Então, né, capitalismo e democracia, você pode imaginar usar separado, mas você pode imaginar alguém dizendo que democracia é essencial para capitalismo, ou que o capitalismo vai acabar com a democracia, uma coisa que a gente ouve muito falar recentemente. Como é que isso variou na época da Segunda Guerra, da Grande Depressão, da queda do Muro de Berlim? O link entre essas duas coisas. Então, você vê, essa que é a ideia. Então, como é que ele vai operacionalizar isso? Ele tem os arquivos digitados da maneira mais simples possível, como eu falei. Ele vai simplesmente lá no New York Times, por exemplo, e vai no search bar, não vai nem usar Python, não vai usar NPL, Topic Modeling, nada disso. Vai lá no search bar do New York Times, onde está tudo, o arquivo, põe as datas lá, põe a data que aqui está 1 de janeiro de 37 a 12 de 31 de 37. Então, no ano de 37, logo antes da Segunda Guerra, quantos artigos usaram capitalismo? A resposta é 304. 304. Bom, aí o segundo passo. Só o número absoluto não é muito interessante, porque depende de quantos artigos existem. Então, seria bom saber quantos artigos tem ao todo em 1937. Alguém tem uma sugestão de como fazer isso? Porque a New York Times não te diz quantos artigos são. Eu saquei isso. Antes dele falar, eu saquei de um jeito de fazer isso. Procura por uma palavra comum, que pode servir como indexador, tipo the. Exatamente. Aqui ele fez, exatamente. Ele pôs the, e aí deu 163 mil artigos. Ele fez and também, a palavra and deu um pouquinho menos, mas então o número é 304 divididos por 163 mil, aí ele tem a fração naquele ano, e aí faz isso para todos os anos, e aí ele vai ter, aqui está o resultado, aqui está a visualização para os 3 jornais, e aqui, essa parte aqui, isso aqui é o que eu chamei de o resultado frio. Interessante, são números frios, mas o que quer dizer isso? Como é que eu vou interpretar? Que história que eu vou contar com esses números que eles vão contar? E aí eles fizeram aqui, então você vê, eles plotaram para os 3 jornais ao longo do tempo, e aí para contar a história, para transformar de um resultado frio para um resultado quente, vem a interpretação. Então, várias combinações, vários detalhes você vai olhar, porque primeiro tem essa coisa azul do Manchester, começou aqui, então qual que é a explicação para isso? Parece que tem alguma coisa a ver com mudou a propriedade. Essa é a época que o Karl Marx está escrevendo, né? Apesar que ele não mencionou isso, mas né, que Karl Marx lá em Londres escrevendo, né? Então, mas é que daí venderam o jornal, então você vê que não tem muita variação, tem pouco uso da palavra capitalismo, e ele botou alguns eventos, a primeira greve grande que houve, mas não teve muito impacto em capitalismo, no uso da palavra, na atenção sobre a palavra capitalismo. Revolução Russa já sobe bastante aqui, a Grande Depressão, especialmente em Nova York, aqui. Tem guerra, você usa muito a palavra no começo da guerra e no final da guerra, na Holanda, pelo menos. Então, tem todo esse tipo de coisa. A Global Financial Crisis de 2008, você vê que está aumentando. Você está aumentando o uso da palavra capitalismo, e aqui na Holanda parou. Então, depois você pode tentar contar uma história com isso. Mas a pergunta de pesquisa não é essa. A pergunta é capitalismo e democracia, a relação entre os dois. Então, ele faz a mesma coisa para democracia. Então, quando é que os jornais estão falando sobre democracia?
Então, século XIX, primeira metade, muito pouco, né? Mas nos Estados Unidos, sim, tem uma diferença grande entre Estados Unidos e Europa, e depois não, depois vai equalizar. Tem invasão do Iraque, todo mundo fala sobre democracia. Queda do Muro de Berlim, fala também. Então, daí tem toda uma interpretação que você pode, e os detalhes que você pode contar uma história quente saindo daqui. E, de novo, aquela mesma coisa. Todo mundo fala sobre democracia no começo da Segunda Guerra e no final da Segunda Guerra. Mas não tanto no meio. No meio está falando mais sobre a guerra. Aqui não está falando muito sobre... não tem intervalos de confiança, né? Mas eu estou supondo que existe uma diferença grande entre Estados Unidos e Europa aqui, que você poderia calcular os intervalos de confiança e ver se são estatisticamente diferentes. Mas ainda não respondeu a pergunta. A pergunta não foi respondida. A gente tem um gráfico de capitalismo, atenção sobre capitalismo nesses 3 jornais, atenção sobre a democracia, mas a gente quer o elo entre os dois. Então, como é que ele vai operacionalizar isso? Ele vai ver quando que um trabalho, um artigo de jornal menciona capitalismo e menciona ao mesmo tempo democracia. No search bar você pode fazer isso, você usa o operador AND e você pode fazer isso. Então é muito simples, de novo, é tão simples que muita gente descontaria isso, diz, poxa, não é técnico que chega, mas vamos ver qual é a história. Bom, aqui está um exemplo só. Esse artigo aqui, lá em 33, está falando The Development of Industrial Democracy in the United States as a Reply of Capitalism to the Menace of Communism. Então, aqui está usando os dois ao mesmo tempo. E ele sugere que, quando você faz esse tipo de trabalho, é muito importante entrar nos artigos. Não todos, é claro, mas faz uma amostragem, entra para sentir o que está sendo pego, o que você está medindo realmente é o que você acha que está medindo. E aí, o que ele faz, como é que vai comparar essas coisas? Aqui está a coisa legal da operacionalização. Ele sabe a probabilidade de um artigo em dado ano mencionar capitalismo, a probabilidade de mencionar democracia, e vai comparar isso com o quê? Tem que ter um modelo nulo, né? um null model. O null model é a probabilidade de um artigo mencionar essas duas coisas, mesmo elas não estando correlacionadas. Foi por acaso que o artigo tem uma certa probabilidade de mencionar cada palavra. Então, o que você está encontrando, a co-ocorrência dessas duas palavras é diferente do que o que aconteceria aleatoriamente. Então, como é que ele implementa isso? Um jeito muito fácil, com essa fórmula aqui, R. A gente calculou a probabilidade de mencionar capitalismo, a probabilidade de mencionar democracia, com aqueles word searches, a gente tem isso. E aí, qual que é a probabilidade de ter os dois, de mencionar os dois ao mesmo tempo? Também com word search, operador AND, você fez isso. E aqui está o resultado. Então, o resultado, ele é assim, ele tempo aqui, e ele tem essa escala logarítmica, né? Então, a interpretação, aqui está o modelo, no model, esse valor R seria 1, se a probabilidade é puramente aleatória. Mas se você está acima dela, então assim, você está 2 vezes, sei que o New York Times, no começo, era 2 vezes mais provável de estar junto do que você esperaria aleatoriamente, e os outros, né, 50 vezes, 60 vezes. E aí, tá aqui, para contar histórias tem que meio que analisar. Então, tem várias coisas, vários detalhes. Que os Estados Unidos usava essas palavras juntos muito menos, a Europa usava mais, mas aí o mundo, o jeito que ele coloca assim, o mundo convergiu ao uso americano. Você vê, o uso americano continua mais ou menos igual. O mundo, eu quero dizer, Holanda e Inglaterra. Né? Os jornais da Holanda e Inglaterra, esses 2 jornais, convergiram. E quando exatamente? Em 1980, que é assim, o começo do neoliberalismo, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, essa coisa. Então, é uma história, esse é um resultado. Tá? Tem vários resultados pequenos, mas esse é o grande resultado
de que talvez com globalização maior, informação passando, tende a haver essa convergência no uso dos termos, no discurso popular, na consciente coletivo, essas coisas. Então é isso, essa é o exemplo. Deixa eu botar, ele resume isso, eu quero botar ele falando um pouquinho, porque ele vai fazer um resumo do que ele fez bem rápido no final, ele sempre faz isso, porque ele é um cara interessante, vale a pena ver. O fim da história do Fukuyama, né? O João Vitor está falando. Quando é que foi publicado o Fukuyama, alguém sabe? Deixa eu botar aqui. Deixa eu compartilhar o som. Isso aqui é só uns 4 minutos. And their underlying institution. So we've given you here in this a story fleshed out. So we have a research question, we have the operationalization stage. We begin with the question, this broad, almost humanistic question, or at least a question that would be comprehensible to a scholar in the humanities. How do people link these two concepts together? Now, maybe the word link is too vague. Maybe the word concept is not the right one. Maybe we want to talk, instead of how people link things together, how people tell stories in which this and this are involved, how people reason, how people speak poetically, whatever it is. We have some kind of scholarly questions. We then have a database or a set of archives. In this case, I chose The Guardian, The New York Times, and NRC, partly because I wanted to have a cross-cultural survey. I wanted to see how 3 different nations did it. I chose the particular newspapers in part because they're a little bit the same demographic over the years, at least in the present day era. We also had a long time span, so we have 1800s to the present day for all of them, enabling us to connect pre-20th century idea structures to contemporary idea structures. Those are our archives. I showed you how to do a kind of operationalization. How do we tell a computer to look for a concept? Well, we do something a bit dumb that seems to often work, which is we just literally count the words that the concept tends to use. How do we talk about the way in which concepts might be linked together? Well, we can't tell the machine, oh, machine, think about capitalism and democracy and, be somebody reading the New York Times in 1940. Can't do that. Instead, we operationalize it by looking at word co-occurrence. So we introduced you to measuring probabilities of words by taking ratios of counts of articles versus total number of articles. And then we introduce you to this second, much more sophisticated idea of looking at the ratio of actual co-occurrence to predicted co-occurrence under a null model of independence. When we did that, we had a lot of fun. We certainly saw the curves of these 2 words fluctuate over time. So we saw these spikes in democracy talk and in capitalism talk at certain critical historical moments. You'd also see long-term trends in both of these things. When we did the more sophisticated analysis of looking at word co-occurrence, we ended up with this kind of fun, let's say intriguing, promising discovery that the operationalization is revealing potentially a large-scale conceptual shift, at least in mass culture, for how these 2 words are connected or not. We've revealed something that was not obvious on the surface at all. It was not obvious to us looking at the individual curves of capitalism and democracy. It was something we had to do a little bit more mathematical study to uncover. This R term here is a operationalization of a rather deep concept of how people are sort of connecting things together. When we did that, we find a set of cultural differences, a European mode, a British mode, a North American mode, or at least a American mode, let's call it. We found these cultural differences, and we found this long-term sort of secular trend of a narrowing of cultural differences and a convergence to, let's say, the American model.
And in the American model, capitalism and democracy are indeed linked conceptually, but not at the rates that a Dutch newspaper writer in 1917 would have linked them. So we see a couple pieces here, and to be suggestive, let's say, is this a track, or is this a tracking by an unexpected means of a conceptual or cultural shift away from political discussion of capitalism into a sort of there is no alternative neoliberal model? Bernardo, acho que você está bom. Essa pergunta aí foi bem humanities, né? The cultural shift, mas é interessante. Vamos ver o outro, que ele mostra no mesmo vídeo, bem rápido. Aqui é diários russos, de todas as coisas, né? Diários russos. Pessoas escrevem diários, né? Você tem o seu diário, tem gente que escreve diários. Então, o acervo está aqui. O acervo tem esse grande acervo de digitalizado, Russian Soviet Diaries, 1900 a 2000, 1.700 autores, 4.000 diários, às vezes pessoas têm mais do que um diário, por isso. 450.000 entries. Então, o seu archive lust está satisfeito aqui. Então, aí está aqui um típico diário. O exemplo está em russo aqui. Ele teve coautoras que sabiam russo. E isso antes da guerra, então não tem nada a ver com guerra. Mas, e aí a pergunta, né? Aqui está o negócio. Esse que é o passo difícil. Se eu der para 300 pessoas esse arquivo, a pessoa vai falar, mas o que eu vou fazer com isso? O que você quer que eu faça isso? O que eu vou responder? São um monte de diários, donas de casa russos, tem alguns astronautas, tem gente famosa, gente não famosa. O que eu vou fazer com isso? Então, aí, a sacada deles, a pergunta que eles foram achados, de novo, é aquela crítica que eu faço para economistas, que economistas partem da variação exógena para a pergunta, talvez esteja acontecendo aqui também. Eles tinham arquivo, mas qual a pergunta? Então, mas acharam, achei a pergunta vai ser interessante, é meio que meta, uma pergunta meta, é que como que as pessoas que escrevem diários, como é que eles falam sobre escrever diários? Então, eles vão pegar os diários, ver sempre que a pessoa menciona algum lugar no diário, o diário, aí qual é a abordagem? O que eles vão fazer, vão derivar 5 abordagens, 5 dimensões, sei lá, a gente vai ver. Aqui eles citam alguns famosos escrevedores de diários. Eu nunca escrevi diários, porque eu sempre teria medo que alguém fosse achar meu diário e saber meus pensamentos mais profundos, eu teria vergonha disso. Mas pessoas famosas escrevem diários, pessoas normais escrevem diários. Então, como é que eles fazem? Como é que é operacionalização? Então, eu já tenho os 3 primeiros pontos. Os dados, a pergunta, e agora aqui a operacionalização. Pegue cada peça para a máquina, né, para o computador, pegar cada diário, cada entrada do diário, cada dia, né, dividido por entrada, né, e escreva e ache aquelas que mencionam a palavra, opa, não posso marcar, que mencionem a palavra diário, e aí faz um topic modeling. Depois eu vou falar mais sobre topic modeling, mas fala para a máquina assim, me ache 30 tópicos que as pessoas, nesses trechos que eles mencionam diários, que eles classifiquem 30 tópicos. Aqui é um pouquinho mágica, parece assim, puxa, essa é mágica, como é que a máquina sabe? Mas, basicamente, é co-ocorrência de palavras e a máquina vai classificar. Não é muito diferente daqueles word clouds que a gente vê no jornal o tempo todo e, sabe, algumas palavras são maiores, outras são menores, porque aquilo é essencialmente uma distribuição de palavras. Então, você está achando palavras que vêm juntos e meio faz uma distribuição. Então, nesse caso, eles optaram por fazer 5. O número de tópicos que você pede depende da pergunta, depende da natureza do arquivo. Aqui eles acharam 5, às vezes tem que experimentar, das categorias. Então, a primeira categoria aqui,
Aí eles classificaram, eles dão um nome, você que dá o nome, porque a máquina não sabe, ela só diz aqui estão esse tópico, aqui tem essas 30 palavras, e aqui é a distribuição do uso dessas palavras. Aí você olha aquilo ali e você interpreta. Então, os autores interpretaram a primeira categoria como espírito. Aqui estão uns exemplos. Olha, parece bem coisa da alma soviética, Dostoiévski, Chekhov, Tolstói, né? My fate, is there such a thing? The merciless logic pursuing insignificant goals. É meio questionando o seu espírito, escrevendo coisas espirituais. As outras, aqui uma outra, rotina. Ontem eu cheguei em casa, minha mãe estava cozinhando, eu descasquei batatas, descasquei alguns rabanetes, tomei meu chá, li meu livro e fui dormir às 11 horas. Então, puramente rotina. Muitas entradas de diário. Mas menciona diário, né? Eu escrevi no meu diário por alguns minutos e depois foi dormir. Então, rotina, espírito, rotina. As outras 3 são essas aqui, literário, meio que, não sei muito bem qual é a expressão, literário está escrevendo como se fosse literatura. Material form, você está falando sobre o lápis, sobre o diário, sobre tintas, instrumentos que você usou. E interpersonal, parece que é um hábito na Rússia de você compartilhar diários. Você deixa outras pessoas lerem seu diário. E aí você está falando no seu diário o que você leu no diário dos outros, o que os outros falaram do que você escreveu no seu. Então, essas 5 categorias. Esse é o resultado frio. Não é tão frio, porque já é interessante se tem alguma interpretação, mas o resultado quente, ou a visualização, né, para você comunicar essas coisas. Eu mencionei lá no começo aquele podcast, o cara é muito bom em comunicação de ciência. É um gráfico como esse. Em economia, a gente não dá muito valor, a gente quer sempre uma regressão, mas uma coisa que o Daniel Cajueiro sempre fala, que ele é físico, né, diz que em física o que conta é quase todo o paper tem uma visualização, um gráfico, uma figura, que tem tudo ali, tudo aqui naquele um, é isso que as pessoas querem. Elas não querem aquele apêndice cheio de um monte de coisa, eles querem a história toda em um jeito que você bate o olho e 1000 palavras ali naquele um gráfico. Então, aqui nesse caso seria esse aqui, e você vê que tem 1900, 2000, o resultado principal e inesperado também nesse caso é que não tem muita variação. Tem uma certa variação. Olha o que aconteceu aqui. 1917, Revolução Russa, aqui deve ter coisas, Rasputin, sei lá, coisas acontecendo. Depressão, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra Fria, queda do Muro de Berlim, crises internacionais e coisas assim, e, no entanto, nos diários isso não está aparecendo, não está sendo refletido. Então, é um resultado interessante, um resultado nulo, né? Um resultado negativo. Você não está observando, não é o que eles queriam, obviamente, eu acho que eles queriam alguma coisa que correlacionasse, mas você poderia suspeitar, será que isso é verdade? Ou será que isso está refletindo alguma coisa da técnica? Até a técnica que eles usaram não é capaz de captar as diferenças, podia ser isso. Então, para testar isso, eles pegaram manifestos e essays. Fizeram o mesmo exercício com outro tipo de literatura, não diários. E acho que pegaram essays é tipo ensaios, não sei exatamente qual a fonte, e procuraram a palavra manifesto, alguma coisa assim. E você vê que lá varia muito. Lá, sim, você tem... eles têm outras categorias que surgiram, né? Porque é outra fonte de dados, mas você tem grandes variações. Aqui, Revolução Russa, Primeira Guerra, Depressão, queda de Muro de Berlim acontecendo aqui, está dando variações grandes aqui. Então, parece que esse resultado de diários, o resultado é esse, que as pessoas, os diários, no uso do diário, ao falar sobre diários, pelo menos, não tá refletindo essas mudanças todas. Ok. Então, esse é o segundo exemplo deles. Terceiro exemplo, eu tenho mais 2 exemplos, depois uma ideia. Então,
tem esse trabalho aqui. Eu não vou apresentar isso tudo. Eu apresentei recentemente na UNB, no seminário lá das sextas-feiras, mas eu vou mostrar o resultado principal. Então, rever isso aqui. Qual que é a ideia? De novo, aqui as 5 perguntas, né? Primeiro, qual que é o research question? Bom, deixa eu começar com os arquivos. Os arquivos são os trabalhos da ANPEC de 2013 a 2019, tem 1.600 trabalhos. Então, a pergunta, né, dos centros da ANPEC, a pergunta vai ser aonde que vem novidade? Onde é que surge novidade e ideias novas, ideias impactantes? Essa é a pergunta. Da onde e que trabalhos, que tipos de trabalhos eu consigo medir impacto e novidade nos trabalhos submetidos por economistas à ANPEC? Então, essa é a base de dados. Vocês conhecem a ANPEC, as pessoas se submetem em julho, daí ele aceita ou não é. Tem 13 áreas diferentes, a gente vai ver as áreas. Então, essa é o maior encontro de economistas brasileiros, é uma janela para a profissão de nós, brasileiros economistas. Como eu botei aqui, a gente não está na fronteira ali, mas então a gente é um seguidor, em geral, mas, mesmo assim, a pergunta aqui é, no Brasil, quem é que está usando essas ideias primeiro? Onde é que surge novidade e impacto no Brasil? Que muitas vezes, então, não é criado no Brasil, mas tem as pessoas que estão conectadas e primeiro estão mais ligadas e trazem primeiro para a ANPEC essas ideias. Então, a ideia aqui é usar topic modeling, é aquele mesmo método, que acaba não é tão difícil, geralmente tem que ter o algoritmo programado já em algum lugar, ou você programa, você joga os textos lá e você diz quantos tópicos você quer. Eu vou dar um exemplo disso. Então, um exemplo é assim, você pega aqui todos os papers, você digitaliza eles, e você joga no algoritmo, e você fala para ele, eu quero... acho que aqui está errado, acho que aqui era... Eu só dei o copy-paste para ser tópico 2, tópico 3, até tópico M. Então, eu falo assim, ache 30 tópicos ou 50 tópicos. Acho que no nosso caso a gente fez 30 tópicos. E aí ele acha. E aí vem aquela lista de palavras, e aí você... Então, se eu tenho 30 tópicos, eu vou mostrar isso aqui daqui a pouco, mas aí se diz assim, cada trabalho, cada paper, cada um daqueles 1.600 papers, eu vou descrever ele como uma distribuição sobre os tópicos. Então, tem um paper que ele tem muito do tópico 20, um pouquinho do tópico 16 e um pouquinho do tópico tanto. Então, a gente fala assim, ele é weighted, ele tem pesos para cada tópico. Então, você vê, cada paper pode ser descrito dessa forma assim. Cada um tem pesos diferentes para cada tópico. Ô, Bernardo, essas análises foram feitas em qual linguagem mesmo? Essas aqui foram feitas em Python. A gente usou daqui a pouco o último exemplo que eu vou dar vai ser o paper da Revolução Francesa, que eu sugeri para vocês lerem, e eles disponibilizaram os códigos. Então, já tinha tudo lá, era muito fácil já. Eu vou mostrar o output que sai daqui a pouco, vocês vão ver como é bem interessante. Então, o código de também tá público? Desse que você teve? É público. O código eles disponibilizaram lá no material suplementar deles e o... Aí não, eu digo o seu. O meu arquivo disso aqui? Uhum. Da ANPEC? A ANPEC tem lá, no site da ANPEC, a gente só fez o download. Dá um certo trabalho, você tem que ir ano por ano, às vezes não é só um download que você faz, tem que meio que limpar, olhar, tem todo esse procedimento antes, mas transformar para ser lido pelo algoritmo, mas é tudo disponível lá. Por exemplo, eu queria expandir isso para a SBE. A SBE, a gente também só foi a partir de 2013, mas podia ir até a década de 70 também, então dá para ampliar bastante isso. Deixa eu mostrar aqui o output que sai.
mostrar um dos outputs. Tá. Esse aqui é um dos outputs que ele sai. Por exemplo, a gente pediu 30 tópicos. Então, você vê, os tópicos estão todos aqui. Ele plotou aqui, o tamanho do círculo é o número de... o tamanho do círculo? A porcentagem... Agora não estou me lembrando. A porcentagem dos trabalhos que tem esse tópico, talvez seja isso. Mas você vê aqui estão os conceitos, as palavras, todas as palavras mais salientes, as 30 palavras mais salientes, mas vamos escolher um tópico. Olha esse tópico aqui. Então, ele reconheceu esse tópico aqui. Ele não diz para a gente o que é. A gente lê lá, político, furtado, história industrial, histórico, classe, formação, projeto, século, guerra, sociedade, industrialização. Qual é esse tópico aqui? Isso aqui, se pensa em Ampere, história econômica, né? História econômica, claramente. E o 19, o que é? Café, escravo, paulista, industrial, lacerda, também história econômica, né? Talvez a gente tenha tópicos demais. Talvez quisesse abaixar de 30 para 20. Mas você vê que um está próximo do outro. E o 12? Ciência, economista, instituição, conhecimento, conceito, Veblen, Hayek, institucional. Esse aqui, eu diria, a história do pensamento econômico. Você vê que eu já estou indo diretamente para as 13 áreas da ANPEC. A ANPEC, são 13 áreas, você tem que escolher a área que você quer. Então, talvez eu devesse usar 13 tópicos. Mas acho melhor um pouquinho mais, porque às vezes os tópicos não são tão claros. E esse aqui? Marx, capitalista... Bom, não precisa ir mais longe. Marx, capitalista. Essa é economia política. Na ANPEC, economia política quer dizer economia marxista. Eles sequestraram essa palavra. Eu sempre tinha raiva disso, porque eu sempre fiz economia política, mas eu não fazia economia marxista, eu nunca podia usar a palavra. Então, você vai assim por diante. Você vê que aqui tem... esse cluster aqui? Obviamente, a desigualdade, isso aqui... Município, municipal, transferência. Essa aqui é toda a parte de micro, trabalho, economia do trabalho, economia regional urbana, imóvel, prefeito, candidato. Então, esse cluster aqui é todo micro. E esse cluster aqui? Moeda, crise, ativo monetário, esse cluster é, obviamente, macro, né? Economia internacional, comércio, exportação, indústria comercial, China, né, toda a parte macro, desemprego do ponto de vista macro. E aqui que é interessante, que tem muitas áreas que tem tanto em micro como em macro. Né? Desemprego entra em macro, mas entra na parte micro. Então, isso me levou a concluir que essa dimensão vertical, horizontal, aliás, é macro na esquerda e micro na direita. E a parte de história e aqui, eu diria que aqui é menos quantitativo e aqui embaixo mais quantitativo. Não é exatamente isso, mas é meio que isso. Você teria que interpretar, cada um teria interpretações diferentes. Então, isso é parte do output que sai. E aí, o que a gente fez com isso aqui? Esse é meio que o resultado frio, né? E daí, qual que é a história que a gente vai contar com isso? O que a gente fez? A gente usou a operacionalização que o Dedeu usou no paper da Revolução Francesa, que eu vou mostrar daqui a pouco. E que é essa ideia, essa fórmula aqui de entropia,
Na próxima aula, a gente vai falar sobre essa fórmula aqui. É uma medida de ordem, mas também é uma medida de informação. Então, aquele paper do Dedel, que é Information Theory for Intelligent People, explicando essas duas fórmulas aqui, mas, essencialmente, isso aqui é uma medida de informação. A gente pega um paper e a gente vê quanta informação tem ali. Não é conteúdo, é informação. Quantos bits de informação tem ali, quanta ordem tem ali, né? Quanto que você reduziu a entropia, repara que é menos entropia. E a fórmula de baixo é um jeito de medir distância entre papers, mas surpresa. Quando você tá lá na área de economia política ou de economia regional urbana da ANPEC, e você já leu todos os papers dos anos passados, e de repente chega um paper novo, você espera, do jeito meio bayesiano, dado os seus priors, você espera que esse paper vai ser igual aos outros, né? Porque ele está naquela área ali. E aí você lê o paper e ele vem com coisas diferentes. Então, você está esperando a probabilidade, a distribuição de tópicos P, mas o paper veio com a distribuição Q. Então, o mais diferente que for, o maior que vai ser essa estatística, e a gente vai interpretar isso como surpresa, novidade. Novidade, né? Então, essa que é a ideia. Então, a gente tem uma medida de novidade, e aí o que a gente vai fazer? A gente mede novidade relativa ao passado, surgiu algo novo, surpresa, mas novidade relativa ao futuro quer dizer que você chega no futuro e os papers que estão aparecendo lá não são parecidos com os papers do passado. Então, quer dizer que aquelas ideias do passado sumiram, elas são transientes. Elas sumiram, elas não perduraram. Então, daí o que a gente quer mesmo é ressonância, que é papers que são novos, tem muita novidade, estão dizendo coisas surpreendentes que você não viu antes naquela área, no entanto, eles são pouco transientes. Novidade surgiu e não foi embora, continuou sendo repetido. Um paper trouxe algo novo e nas próximas edições anuais da ANPEC, aquelas concorrências de palavras, aqueles tópicos continuaram a ser usados naquelas combinações. Então, essa medida de impacto, de ressonância. E aí, isso aqui eu já mostrei ali quando eu mostrei aquela parte. Aqui que está a visualização, né? O gráfico, tem dois gráficos mais importantes. Aqui está simplesmente plotando novidade contra transiência. E o primeiro resultado é esse, que quanto mais novidade tem no trabalho, o mais rápido ele vai ser esquecido. Então, novidade não garante impacto. A maioria das coisas novas, as pessoas são reacionárias, não querem saber aquilo, ou aquilo não tem valor nenhum, é só novo, é novo e ruim. Seja lá o que quer dizer ruim. Então, esse é o primeiro resultado, mas o segundo resultado, o mais importante, é que tem alguns trabalhos que estão distantes, eles são novos e têm muito menos transiência dado aquela novidade. Especialmente esses aqui em cima, esses que se afastam da linha, são trabalhos que trazem novidades e aquelas novidades perduram para o futuro. Então, teve um impacto. E aí, cada ponto desses é um trabalho. Você pode ir lá ver aquilo que eu falei. Vale a pena ir lá. O que é desse trabalho? Para ver se fazer uma validação de que não é só que a pessoa está usando palavras muito diferentes ou tópicos, combinações de tópicos diferentes. Então, a segunda visualização, vamos plotar novidade com ressonância, não transiência. Aqui está inglês e português, vermelho, inglês, azul, português. Parece horizontal, mas é estatisticamente diferente de zero. O que isso está dizendo que, para ter ressonância, convém ter novidade também. Tem coisas ressonantes sem novidade, mas, no geral, na média, assim, novidade tende a ser propícia para a ressonância. Se quiser ter um impacto, tem que fazer algo novo. Você vai correr um risco muito grande de ser ignorado ou ser criticado,
mas se é as coisas que vão ter maior impacto, geralmente são as coisas mais ressonantes, né? Essas coisas aqui. Então, esse é o resultado, isso é interessante. A gente ainda faz Vamos comparar com citação. Vamos ver se novidade, transiência e ressonância numa regressão, que não é causal, é só para ver relação entre as coisas. Então, não tem variação exógena. Esse não é o ponto disso aqui. É para ver se os trabalhos que são mais novos, que têm mais novidade, são mais citados. E aqui a gente vai no Google Scholar e vê o número de citações de cada trabalho daqueles ali. A maioria dos trabalhos da ANPEC não tem citação nenhuma, a maioria não são publicados, as pessoas não se dão o trabalho de tentar publicar, algumas são em periódicos brasileiros, alguns poucos em periódicos estrangeiros, se é inglês ou português, o número de autores, e a gente controla pelo ano, né, porque os trabalhos mais antigos têm mais tempo de ser citados. E aí o que a gente vê, o resultado mais importante, é esse aqui, que quanto mais ressonância, que é a nossa medida de teoria de informação, tirada dos textos em si, está correlacionada com a medida de citação. Essa citação é a medida tradicional nessa literatura de Scientometrics, é citação, é impacto medido ali no Google Scholar, com citações, e é interessante ver que os dois são correlacionados, quer dizer, a nossa medida, em parte, ela está captando, né, a nossa medida de impacto, tirada das palavras, é correlacionada positivamente com a medida de impacto tirado da reação das pessoas nos anos subsequentes ali. Mas não é perfeita. Isso a gente não está medindo exatamente a mesma coisa. Medida de impacto envolve toda a coisa acadêmica e panelinha, e quem que tem acesso aos journals, e reviewer number 2, e essas coisas todas. E a outra, nossa, não, são as palavras que estão sendo usadas ali. E tem vários outros resultados auxiliares aqui que, sabe, quem publica é mais citado, quem publica, em vez de só deixar nos anais da ANPEC, quem publica no exterior é mais citado, quem publica em inglês é mais citado, e quando tem mais autores é mais citado também. Papers com mais autores. Tá. E aí tem muitas coisas que você pode fazer, você pode tentar classificar os programas para ver quais programas tendem a ser mais ressonantes, quais fazem mais novidade. Às vezes os programas se especializam numa coisa ou outra, mas isso aqui não vale muito porque não é todas as publicações de cada departamento, e sim só aquelas que foram para a ANPEC. Então, não, isso aqui eu não vou botar muita ênfase. Então tá. E aqui você pode ver os trabalhos individuais também. Qual é o trabalho mais ressonante de todos? Foi esse aqui. Do protests reach the ballot the electoral dividend of the Brazilian Spring? Deve ser de 2013 lá, né? Então, é interessante às vezes tentar ver o que aconteceu ali, por que esse. Então, ok. Último exemplo, eu tenho o último exemplo e daí uma ideia. Esse aqui eu vou ver, esse é o trabalho que a gente se inspirou, do Simon Dedeu, o outro pessoal, e tem vários vídeos onde ele apresenta isso para pessoal de cognição e de bem avançada, faz uma aplicação bem avançada. No workshop dele, naquele curso dele, ele faz bem simples. Então, é esse paper aqui. O arquivo são 40 mil speeches and thousands of speakers. Teve a Revolução Francesa, aí eles vão escrever uma nova Constituição, as novas regras, as novas instituições. Durante vários anos, eu acho que é mais de um ano, 2 anos, se juntavam no mesmo lugar e muitas pessoas, acho que tinha mais de 200 pessoas, e discutiam como é que vai ser. Daí que saiu o princípio de liberté, égalité, fraternité, essas coisas todas. Daí que surgiu a ideia de chamar de esquerda e direita, porque tinha um pessoal que sentou mais à esquerda, tinha ideias mais de esquerda, de direita tinha ideia mais de direita. Então, isso aqui foi muito importante. Foi digitalizado, aí eles fizeram. Aqui estão os dados originais, você vê.
quando digitalizaram. Aqui o rapporteur da mesa fala um negócio ali, e aí outro responde, e aqui alguém reclama que pularam a vez dele de falar. O Dedéu fala assim, poxa, você acha que isso aqui seria ultra divertido, mas isso aqui é mais chato do que uma reunião de departamento. E olha que a reunião de departamento é chata. A maioria das coisas que acontecem são corriqueiras, não acontece nada, mas de vez em quando tem Robespierre se levanta lá e fala alguma coisa nova, uma combinação de tópicos que ninguém jamais falou. Então tem novidade, muitas pessoas chegam, falam coisas que depois são novas, mas ninguém leva aquilo adiante, aquilo morre, aquela ideia não ressuscita. Então, é a mesma ideia, a gente pegou a ideia dele. O Topic Modeling pega cada speech e decompõe em padrões, em tópicos. Então, esse speech aqui é 25% padrão 5, 70% padrão 2, é aquelas distribuições que eu mostrei. Então, um dos tópicos é esse aqui. Esse é o nome que eles deram, lembro. Né? Poderes e habilidades do Estado de conduzir guerra. Esse é um tópico. Outro tópico é ameaças à nação, dado os oficiais nomeados e militares. Outro tópico. E aí, o que eles fazem daí? Então, do mesmo jeito, calculam novidade. Quais dessas falas trouxeram ideias novas, ou seja, combinação de tópicos pouco usados antes. Só que, e aí um dos que mais tinha novidade era Robespierre. A primeira coisa que eles pensaram foi fazer o seguinte, vamos chamar de, quem fala coisas novas são os líderes. Vamos chamar eles de líderes. E quem tem pouca novidade, quem só repete o que veio antes, vamos chamar eles de seguidores. Mas eles rapidamente perceberam que não dava para fazer isso, porque esse é o slide dele, que tem realmente coisas novas saindo de pessoas que vão ser influentes, mas tem malucos, e tem novidade, não quer dizer que é bom, não quer dizer que é influente. Então, você pode falar coisas novas, mas que não tem tanto valor. Então, eles vieram com a ideia de ressonância, a ideia deles, né? A gente se baseou na ideia deles, e aí, finalmente, calcularam, fizeram aquele mesmo estudo que a gente fez, e aí eles classificaram as falas e as pessoas que estavam lá em pessoas alta novidade que levavam a grande imitação, ou seja, pessoas ressonantes, alta novidade, baixa imitação, pessoas malucas que falam coisas novas, mas ninguém leva aquilo adiante, baixa novidade, alta imitação. Ele fala assim, isso aqui são pessoas importantes que eles não estão falando coisas novas, eles estão repetindo o que é falado, mas todo mundo presta atenção neles. Então, um jeito de manter a estabilidade do discurso, de manter a discussão no track certo, e etc. E aí, finalmente, eles fazem o gráfico, que os dois gráficos que eu mostrei são tipo esses. Quanto mais novidade, mais rápido some, mas tem alguns discursos que têm menos transiência, dado a novidade deles, e aí você chama isso de ressonância. Então, quanto mais novidade, quer dizer, as coisas mais ressonantes tendem a precisar de novidade. Novidade não é suficiente, mas tende a ser necessário para ser ressonante. Tá. Esse trabalho tem muitas outras coisas no trabalho. Por exemplo, eles descobriram o papel de comitês, de comissões. Tinha horas que a discussão ficava muito bagunçada. Eles falaram assim, gente, quem tem interesse nesse assunto, vai para aquela outra salinha, discute lá e traz para a gente amanhã o que vocês concluíram. Então, você vê que hoje congressos são muito organizados assim. Tem o sistema de comissões, sempre tem esse tipo de breakout room, e talvez essa tenha sido uma das origens desse tipo de coisa. Então, eles têm e as comissões parece que eram particularmente ressonantes. As pessoas deferiam as comissões. Se a comissão está falando, então a gente vai aceitar aquilo ali e vai continuar repetindo aquilo ali. Então, tem esse tipo de estudos, de conclusões. Mas você vê de novo, eles têm o research question, da onde vem novidade e impacto, um arquivo,
uma operacionalização, os resultados frios e os resultados quentes. E daí, finalmente, a minha ideia. Essa é uma ideia que eu tive... Deixa eu ir na internet e mostrar aqui. Eu não sei em que momento que eu me inscrevi nesse Competition Policy International. É um grupo de antitrust, eles têm um journal, têm blogs, todo dia recebo e-mails deles, a maioria das vezes nem leio, mas eu tenho lido muito na Economist recentemente, nos últimos anos, de mudanças em antitrust, né? Mudanças em antitrust. Antitrust tem passado por a história de antitrust, assim, se vocês quiserem pegar, eu tenho até deixa eu botar aqui. A história de antitrust é mais ou menos assim. Eu botei um gráfico. É isso aqui, temporal, assim. Começou nos Estados Unidos. Antitrust é o Estado chegar e dizer que as empresas estão em colusão, tem falta de competição, defesa da concorrência. Então, tinha uma época dos grandes robber barons, são as grandes mega empresas, Standard Oil e aquelas grandes empresas, o Rockefeller e outros. Então, grandes monopólios. Tem um período antes, onde tinha competição, de repente sumiu a competição, aí tem um período aqui de esses nomes fui eu que coloquei em cima aqui, não estão no gráfico original. Tem um período da era progressiva, especialmente o New Deal do Roosevelt, em que o Estado começou a dizer, vou defender a competição, de intervenção direta, e o juiz da Suprema Corte que é associado com isso era o Brandeis. Então, o Brandeis, e ele falava o seguinte, que se parecer que a firma está fazendo alguma coisa que não devia, já é suficiente. Isso basta para o Estado chegar lá e multar ela, quebrar ou impedir o merger dela. Então, só o comportamento dela basta para fazer isso. Então, era altamente intervencionista. Vamos defender o consumidor intervindo em qualquer sinalzinho que a gente vê. Aí tem uma mudança muito grande intelectual, basicamente muito baseada na Chicago School, George Stigler e aquele pessoal lá, Milton Friedman, George Stigler, falava o seguinte, falava o contrário, só vale a pena intervir, mesmo que você vê monopólio, você vê as firmas se encontrando, você vê várias práticas, mas se não está afetando o preço, se você não consegue achar um efeito daquilo no consumidor, então não intervenha, porque você não sabe o que está acontecendo. Bem Chicago, né? A visão de Chicago. E isso dominou antitrust, e antitrust, então, nas últimas décadas, eu acho que você pode dizer que ela não teve dentes, ela é muito leniente. Não, né? Não deixa, nós vamos intervir. Por via das dúvidas, é melhor não intervir. Está parecendo que eles estão armando alguma coisa, está parecendo um cartel. Posto de gasolina em Brasília parece que é um cartel, mas é melhor não intervir até a gente ter evidência realmente concreta. E aí, com a mudança digital toda que aconteceu, com as grandes empresas, Facebook, Apple, Netflix, essas coisas, o FANG, o que está surgindo é o que chama de New Brandianism. É recapturar isso aqui. A diretora do FTC, do CAD americano, é a Khan, Lisa Khan, alguma coisa assim, Lisa Khan. Ela é bem jovem e ela é ultra dura. Ela e a equipe dela, o Andrew Wu e vários outros, eles são New Brandianisms. Nós vamos chegar lá e nós vamos multar a Google, nós vamos impedir que a Google compre essa é aquela firma, nós vamos defender o consumidor ativamente. Então, está mudando essa visão, em parte por causa das mudanças digitais, essas coisas todas. E eu botei hipster New Brandianism, porque o Larry Summers queria criticar essa visão, essa nova visão de antitrust, e ele chamou de esse pessoal, porque são jovens, a Lisa Khan é bem jovem, os outros caras lá do CAD americano são jovens, então ele chamou de hipster porque são hipsters, né? São jovens, não sei se tem rabinho de cavalo e comem abacate com torradas, mas a ideia é essa. Então, qual que é a minha ideia? A ideia, vamos quantificar isso, né?
que nem quando ficou nos diários, que nem quando ficou nos jornais, democracia. Qual que é o meu arquivo? Aqui o arquivo seria esse aqui. Eu reparei que esses e-mails que eu recebo, eles têm o site deles lá, do CPI, e eles têm, por exemplo, um blog muito ativo, acho que todo dia tem coisas novas. Então, são artigos de blog, né? Deve dar para você baixar isso aqui. Eu vi que você tem que pagar para ser sócio completo, mas é $500 daria para achar uma fonte. E eles têm também um journal. Eles têm um journal, inclusive o journal existe desde 2005, eu acho, é editado pelo Richard Schmalensee, que é um dos maiores economistas da área de organização industrial. Então, você pode pegar nos journals, ou no blog, ou olhar o que mais que eles têm aqui. Eu só tive essa ideia ontem, então não vi ainda muito bem. Mas o arquivo está ali, o Archive Lost, e a pergunta qual que é? Eu não sei exatamente como operacionalizar, mas a pergunta é, tem mudado de fato a cultura? Tem surgido realmente um new Brandianism? O antitrust, quem fala sobre antitrust, eu consigo identificar alguma mudança na direção para querer mais intervenção, achar que é preciso isso? Alguma coisa assim, eu não pensei muito nisso. A operacionalização seria ou via tópicos, talvez ver se tem algum tópico ali que é isso, de intervenção, ou alguma coisa de procurar palavras, seja a palavra Brandianism, Chicago School, meio que comparar esse tipo de coisas, ou alguma outra técnica, tem técnicas de sentimento, de sentiment analysis, tem várias outras coisas, teria que pensar exatamente qual seria a pergunta, qual desses arquivos seria, o blog, o paper, outras coisas, mas dá para imaginar que teria alguma coisa que daria para ver. E a ideia seria ter a visualização, vai depender da pergunta, vai depender da operacionalização, mas algum gráfico que mostrasse o uso diferente Não é só mostrar o uso de palavras. Você viu que nos exemplos do Simon Dedeu, ele achava uma historinha, tem que ter uma historinha, não é só mostrar um gráfico, que passou a usar essa palavra mais do que o outro. Usar em combinação, o topic modeling, ou alguma coisa assim. Mas a ideia, e esse tipo de ideia, eu acho que se você prestar atenção no seu dia a dia, quanto menos esperar lá no seu trabalho, ou onde você vai em mídia social, ou navegando na internet, você existem essas ideias. Então tá. Então é isso. Vou parar. Alguém quer algum comentário? Professor, só uma curiosidade, saiu essa semana, e é muito comum no direito, a questão de contar palavras, né? Isso é uma reportagem interessante, acho que foi no Valor Econômico, falando sobre o julgamento em forma de contagem de palavras. Hoje ele separa quais são as peças do processo, tá? E ele já automaticamente já puxa quais votos os ministros já proferiram isso. Isso é feito em 5 segundos, né? Antigamente, para separar a peça demorava 45 minutos. E é interessante que tanto o TCU, a Débora é de lá, né? E como o Supremo e o próprio STJ, eles têm, os programas são o nome de pessoas, é o Igor, o Vitor, a Alice e etc. E eles fazem basicamente na questão de contagem de palavras mesmo, faz a relação, né? E o senhor colocou aí com os jornais, mas isso é feito nos votos também, no posicionamento. Uma curiosidade, eu trabalho muito com o pessoal da Frente Parlamentar de Agricultura e existe uma expectativa de analisar todos os indicados para os tribunais superiores, os indicados a cargos públicos, com os discursos e os deles, ou se eles forem ministros ou juízes e tal, das decisões deles, se eles são intervencionistas na relação contratual ou na economia, né? Se prospera ou não. Isso já está sendo feito para quê? Para que se essa pessoa que pleiteia esse cargo faça um histórico da vida dela, se ela é intervencionista na economia ou não, se isso é bom para o setor produtivo da agricultura ou não. É bem interessante, esse projeto está sendo implementado, é um projeto que a gente até capitaneia aí, de pesquisa de dados em relação ao posicionamento das pessoas. Enfim, só esses dados aí para a turma aí.
Você quer dizer, então, quando o Senado fosse fazer uma sabatina daquelas, ele podia chegar assim, a gente pegou tudo que você falou e a gente está vendo que você gosta de tal coisa, você é a favor do aborto. Você intervém na economia, você não respeita o contrato, você põe na questão ambiental, você pondera ela mais que em relação contratual, você muda o posicionamento. Então, todo esse pessoal que vai passa pelo escrutínio de escolha, até a escolha do próprio presidente, né? Porque os nomes são colocados, seja ele para a nomeação da Petrobras, ou seja ele o nome da empresa pública ou privada, e qualquer cargo que precisa de aprovação política, ele vai ser feito essa pesquisa em relação a todas as informações dela. Se ela intervém na economia, se ela respeita o contrato ou não, né? E aí, a base que a gente está pegando são os pronunciamentos, sentenças e acordos, né? São os posicionamentos, e também os livros publicados, mas dentro dos papers, dentro do espectro dentro da própria, a própria vida da pessoa, que passa a ser julgadora, isso é muito pequeno em relação ao que ela vai decidindo, né? Qual que é a linha de orientação que ela deu para os assessores e para o pessoal. Os speeches, né, que o professor passou lá da Revolução Francesa, que essa ideia é mais ou menos fazer. Ô, Rafael, isso não vai durar muito, daqui a pouco vão entrar com direito ao esquecimento aí e vão proibir. Mas quem que está fazendo isso lá? Não, a gente tem um grupo interno, e como meu ex-sócio, que a gente está assim, pegando financiamento disso aí para fazer essa análise, né? E é mais para... Às vezes, as nomeações são muito feitas muito corridas, né? Então, existe hoje, e olha que eu gosto muito da bandeira ambiental da DAISY, mas existe hoje muito aquele... Quando se põe uma pessoa, existe uma narrativa colocada para a sociedade em relação à questão ambiental. A ideia é fazer o contraponto. Tem a questão ambiental, que é válida, a agricultura, propriamente dita, defende a questão da agricultura. O que a gente está defendendo, não defendendo, é a intervenção da economia, dos contratos, no respeito de outras posições, né? Então, é essa a ideia. Legal. Quer ver outra ideia que me ocorreu? Só para mostrar a abrangência desse tipo de coisa. Alguma coisa assim, tipo de pegar Galvão Bueno narrando o futebol, se digitaliza tudo que Galvão Bueno em Casa Grande, falando, seja lá, e aí tenta ver como é que ele muda de acordo com se está ganhando o papel. Eu fico surpreso de quanto que ele tá dizendo uma coisa quando o time está ganhando, se o time está bom, está perfeito, não sei o quê, daqui a pouco começa a perder e ele automaticamente muda o discurso, se contradizendo tudo que ele diz. Eu tenho uma empresa, na verdade, eu fiz um investimento nas startups, que a gente está abrindo o capital dela, ela chama Footstats, que é estatística para o futebol. Depois, fazer um merchandising aqui do negócio, mas é bem interessante. E a gente já fez a apresentação para a Ernst Young, apresentação para várias. Ela, basicamente, faz análise estatística de todo o jogador, de quem são os melhores, de quem são... Tudo automaticamente, né? E já gera esses dados aí com informações, e é muito interessante. Muitas vezes, vou até desviar um pouquinho do assunto aqui, mas são dados feitos, você falou do Galvão Bueno, mas isso é feito automático. A gente já fez um teste até na Sport TV, já transmitiram isso, para ver quanto correu, qual que é o passe que é mais produtivo ou não. É muito, muito interessante. Depois eu passo daí no privado, o pessoal precisa dar uma olhada até no Instagram, são dados, quem é jogador, quem não é, e tudo matemático também. Legal. Eu tenho um trabalho que eu fiz sobre mudança de técnico em times brasileiros, de se você mudar técnico, se ajuda, e o resultado foi que ajuda, no curto prazo ajuda, de fato ajuda. Eu torço para o Curitiba, né? Então a gente é o que mais troca técnico, a gente perde sempre. Agora não, agora a gente está com técnico há muito tempo, mas numa janela de 3, 4 jogos, realmente a gente achou evidência estatística, não é reversão à média nem nada que ajuda um pouco. Bom, então tá bom. Mais alguém? Então, ficamos assim, a gente fica para a próxima, a gente continua esse tema na próxima aula, e
e dê uma olhada naqueles trabalhos no Google Drive. Quem puder, escolhe um e faz uma apresentação bem curta. De novo, você vai ter que dizer qual que é o research question, falar sobre o arquivo, qual a fonte dos dados que eles usaram, como é que eles operacionalizaram, e aí o resultado. Aí tem, geralmente, o resultado frio, aqueles números, mas qual que é a historinha que eles contaram, a visualização, a análise que eles fizeram para tirar uma historinha interessante daquilo. Então, tá, o Rafael mandou aqui, eu vou dar uma olhada lá no Footstats. Professor, qualquer um daqueles artigos serve, então, né? Qualquer um daqueles, ou outro que você encontrar, e lembra que aquele artigo do Text as Data tem uma seção 4 de aplicações, lá talvez também tenha algo já bem interessante. Tá bom. Você não precisa nem ler o artigo inteiro. Eu sei que eu estou jogando isso aqui 2 dias antes, e um artigo desses, às vezes, requer pensar. Não precisa nem ler. Ler o abstract, ler a parte inicial, não é rigoroso. É só a gente quer ter uma ideia da variedade de coisas que tem. Porque isso depois ajuda a gente a ter nossas próprias ideias. Professor, Quando que apresentar? Como é que é? Quando tem que apresentar na aula em si? Eu falei no começo, é o seguinte, deixa eu mostrar de novo aqui. Na próxima aula, tem aqui no... Vou pegar o Google Drive. Lá na planilha, né? Eu já coloquei o texto. Ah, você já colocou? Então você viu tudo. Daí na próxima aula apresentar. Assim, a apresentação é 5 minutos. Vai só Tá, Jorge? dar uma ideia para a gente do que é aquilo ali. professor, é quarta-feira, próxima aula, que sexta agora é sexta-feira santa, né? Ah, não sabia, tem razão. Então, peraí. Então, melhor, aí fica... Então, fica assim, fica quarta que vem e dá mais tempo para isso. E aí, na outra, na quinta-feira, dia 21, né? Feriado também. Quarta-feira que vem, professor, eu vou apresentar, né? Ficou para o dia 20, a minha apresentação. Tá. Vamos, então que tal você fazer daí uma semana depois, dá mais tempo para você, e a partir dali a gente faz todas as apresentações. Ou é ruim para você? Então fica bom. Aí eu apresento na outra semana. Daí no dia 27. Na próxima aula, dia 20, na quarta-feira, a gente acaba essa parte de texto, e daí a partir dali vão ser todas as apresentações que faltam. Ótimo, para mim fica perfeito. Professor, o último encontro fica dia 4, é isso? O último encontro fica para o dia 4? Porque eu não sei, alguém sabe qual que é o limite da UNB? Está meio apertado esse semestre, né? Dia 5, que é o último dia de aula, de maio, dia 5 de maio. Daí a gente faz o último dia 4. Então. A gente vê, se a gente precisar, a gente estende, a gente dá um jeito. Então, porque tem que ter as apresentações que faltam ainda. A gente pode fazer elas juntas. Então, tá bom. Então, é isso. Até então, quarta-feira que vem. Tchau, tchau.